Em um mundo cada vez mais digital, a conectividade se tornou fundamental por conta da pandemia, aumentando ainda mais a importância dos serviços de telecomunicações. Muito mais que uma mudança de geração tecnológica, o 5G vai tornar viável as mais diferentes e infinitas possibilidades de soluções e negócios, além de acelerar o desenvolvimento digital do país. A projeção é de que o 5G será a geração de telefonia celular com crescimento mais rápido na história, trazendo inúmeros benefícios para as pessoas, enormes ganhos de produtividade por meio da automação de processos e, claro, a expansão da internet das coisas. Mesmo sendo o setor de infraestrutura que mais investe no país, vários desafios precisarão ser superados para que tudo isso se torne possível. É necessário ter regras claras que privilegiem a expansão das áreas de cobertura, serviços e o atendimento da população. Para a implementação do 5G, será necessário um número de 5 a 10 vezes maior de antenas que as tecnologias anteriores. O problema é que existem leis municipais que dificultam a instalação de infraestrutura e tornam o processo extremamente demorado. É preciso evoluir na modernização da legislação municipal. Além disso, a carga tributária também precisa passar por uma reforma ampla para que esteja mais em linha com a importância das telecomunicações para o país. O caminho não será fácil, mas é preciso que exista um trabalho em equipe para que juntos possamos concretizar mais essa etapa de desenvolvimento e conectividade do Brasil. O 5G é a nova conexão do Brasil com o futuro. Desmuta. Não sou. O maior evento de inovação e conectividade do país. Eu sou Adriana Sarquis, gerente de regulação da Conexis, e vou conduzir o nosso primeiro webinar sobre a operacionalização dos compromissos do 5G. Primeiramente, eu queria agradecer a presença dos nossos participantes na mesa hoje, que vão junto comigo trazer o debate aqui junto aos nossos espectadores. Eu queria dar muito bom dia ao Marcos Vinícius Cruz, assessor da Superintendência de Planejamento e Regulamentação da Anatel, Rafael Marques, diretor de marketing da Vital, Guilherme Saraiva, diretor de vendas da Embratel, Cristiano Flores, diretor executivo da ABERT, e o Marcos Aguiar, senior partner do BCG. Muito obrigada a todos pela presença de vocês, muito bom dia. Nesse webinar a gente vai falar um pouquinho do leilão do 5G, o que ele demandará de investimentos, todo o processo de adaptação das operadoras e dos demais fornecedores. A gente hoje está num momento em que o 5G está na pauta das notícias, a gente acaba de acompanhar reuniões e debates sobre a aprovação do edital, que está aí na expectativa do setor nos últimos anos. Bom, para começar, mais uma vez agradecendo os nossos participantes, eu queria convidar aqui o Marcos Vinícius Cruz, representando a Anatel, para já abrir o nosso debate, esse nosso primeiro webinar do painel Telebrasil, trazendo um pouquinho da visão da Anatel, né, trazendo um pouquinho aí do que a gente pode esperar do edital, desses compromissos. E se puder também, né, Marcos, trazer um pouco da reunião de ontem, né, de como a gente pode... o que a gente pode aguardar aí nos próximos passos. Mais uma vez, muito obrigada, e eu passo a palavra para você. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tive uma instabilidade de conexão, mas estou ouvindo agora. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Adriana. Cumprimento também os meus colegas aqui, o Rafael, o Guilherme, o Cristiano e o Marcos.
vai ser um desafio realmente falar bem rapidamente sobre os compromissos e sobre as nossas expectativas nesse edital, mas eu vou tentar ser mais objetivo possível para deixar nosso tempo de debate preservado. É, 5G. Eu acho que a gente está com um Acho que eu atraso no tive seu congelamento. microfone, Marcos. Não, tudo bem. Esses problemas de conexão que resolvem aparecer só na hora, mas eu vou recomeçar aqui. Basicamente agradecendo também o convite. A dificuldade de falar desse edital é porque ele é um edital de autorização de radiofrequências, então ele não é um edital que é voltado para o 5G especificamente. Ele é um edital que uma das faixas de radiofrequências é a faixa do 3,5, é a faixa que inaugura o 5G na maior parte dos países. Inclusive, é o que vai acontecer no Brasil, o 5G, com as funcionalidades que se espera da tecnologia, começam aqui na faixa do 3,5. E aí, por isso, esse edital ficou conhecido como edital do 5G. Ele deveria ter sido conhecido, na verdade, como edital dos compromissos, porque na faixa de 700 MHz existem uma infinidade de compromissos, na faixa de 2,3 GHz existe uma infinidade de compromissos, e na faixa de 3,5 também. E agora na de 26, depois da passagem do edital pelo TCU. Então, passando rapidamente por esses compromissos, nas faixas de 700 e 2.3, o foco da Anatel foi eliminar os gaps de infraestrutura de acesso a serviços de telecomunicações. Então, o que o edital se propõe? A colocar cobertura 4G em todos os municípios, distritos sede de municípios que não têm, em localidades que não têm, então praticamente todo o Brasil vai estar coberto com 4G ao final do prazo da implementação dos compromissos, que é 2029, colocar 4G nas estradas, então a quase totalidade das rodovias federais estará também com cobertura. Então, nessa parte dessas radiofrequências, a gente elimina os gaps de infraestrutura. No 26 GHz, é o compromisso mais novo, os recursos serão destinados a projetos em educação. Então, não há os valores arrecadados serão destinados à entidade, que é o que a gente vai falar em seguida, e essa entidade vai pegar os projetos que o Ministério da Educação propor e vai implementar esses projetos com os recursos advindos do 26 GHz. Agora, o foco das notícias do edital, ao chamar-se edital de 5G, está na faixa de 3,5. E nessa faixa, a gente tem um compromisso básico, que está desde o início, que é backhaul de fibra ótica em todos os municípios do país, que ainda não tem. Então, a ideia é, com esse edital, afora os municípios que não têm rotas terrestres, que vão precisar de projetos especiais, que é em torno de entre 20 e 30, os demais serão servidos por um backhaul de fibra ótica. E o compromisso de instalação de herbes 5G em todos os municípios do país. Os municípios acima de 30 mil habitantes terão uma proporção de herbes relacionada à população. Então, isso vai sendo escalonado no tempo, mas ao final teremos uma herb para cada 15 mil habitantes. No caso dos municípios abaixo de 30 mil habitantes, a ideia original era uma herb por município, e isso está sendo reavaliado para talvez ter um volume um pouquinho maior de herbes nesses municípios também. Mas isso é o foco de estimular a implantação do 5G em todo o país, no mínimo, começando de uma estação e se expandindo daí até onde os modelos de negócio das prestadoras alcançarem. Então, a gente tem essa expectativa que, com esses dois compromissos, o 5G ele vá se perpetuar em todo o Brasil de uma forma mais célere. Além desses compromissos, todo mundo está ciente, está sendo proposta a criação de um grupo, de uma entidade, para implementar 4 atividades.
A primeira é a limpeza da faixa, da chamada banda C estendida, que é uma faixa que foi incorporada às faixas licitadas agora pelos sistemas móveis terrestres, e nesta faixa há sistemas profissionais de satélites que têm que ser movidos para outras faixas, além de se fazer todo o critério de proteção dos sistemas em operação na banda C convencional, que é a faixa adjacente. O outro projeto é a migração dos sistemas de TV de recepção por satélite dos cidadãos. Então, a ideia é que essa entidade também faça todas as atividades para migrar esses TVROs, né, nos mesmos moldes de atuação do grupo e da entidade que, no edital dos 700 MHz, fizeram a processo de limpeza da faixa que antes era usada pela radiodifusão e a digitalização e todo aquele processo foi muito bem sucedido, espero que aconteça a mesma coisa agora. E essa entidade, esse grupo, ainda vão implementar o projeto da rede privativa e do PAIS, são projetos definidos, estruturados pelo Ministério das Comunicações, que vão ser implementados pela entidade, com os recursos também do edital. E a isso se soma, óbvio, os projetos de escolas que estão previstos, os recursos estão previstos no 26 GB, mas vão ser implementados pela mesma entidade. Eu acho que isso dá um panorama geral. A nossa expectativa é que a entidade e o grupo tenham muito mais complexidade de atuação do que o grupo anterior, que cuidou dos 700 MHz, porque são muitos projetos distintos, complexos e com muito mais agentes envolvidos. Mas entende-se que a lógica de atuação vai ser muito parecida, vai se aproveitar muito daquela experiência e de forma que até 2026 todos os trabalhos relacionados a esse grupo estejam devidamente concluídos, né, e a gente consiga ter uma faixa para a operação do 5G no Brasil, uma faixa totalmente limpa, uma faixa sem interferência em serviços adjacentes, e a gente possa espalhar todo o serviço no Brasil até 2029, 2030, que são os objetivos. Acho que eu já falei demais. Na parte das perguntas e respostas do debate, a gente conversa mais um pouquinho. Muito obrigado. Muito obrigada, Cristiano. Achei muito interessante você colocar, né, que a gente está tratando aqui de um edital de compromissos. E aproveitando a mesa que a gente tem hoje aqui, com participantes tão relevantes para o setor, né, acho que é interessante também que a gente hoje vai ter oportunidade de ver outras visões, além daquela que a gente já trabalha bastante, que é a visão das operadoras, né? Então, a gente vai ter aqui, daqui a pouco, a apresentação do Cristiano, trazendo um pouco da radiodifusão, um pouco dos satélites, como você comentou aí, né? Que tem os compromissos da limpeza da faixa, e também das outras operadoras agora, das outras empresas, né? Como as empresas de infraestrutura e de rede, que a gente aqui tem a ilustre presença do Rafael, representando a Vital, também que entra aqui como uma rede neutra no mercado, e que, sem dúvida, contribui também para o alcance desses compromissos. Então, queria chamar o Rafael para trazer um pouco da visão dele, um pouco da visão da Vital, como que a gente pode contar com essas empresas de infraestrutura também no atendimento desses compromissos. Obrigada, Rafael, pela presença. A palavra é sua. Bom dia, Adriana. Eu que agradeço o seu convite, seu, do Samuel. Obrigado também aqui aos colegas aqui de mesa, Guilherme, Marcos Aguiar e Cristiano. Eu vou ser bem breve aqui, que é mais para a gente fazer um pouquinho de aquecimento antes das perguntas, para dar um pouquinho do contexto. Vocês só me confirmem aqui se estão vendo a apresentação. Assim, Rafael. Projetou? Então, a ideia aqui, mais como eu falei, dar um aquecimento, acho que depois, até para a gente ter tempo de debate, que acho que é a parte rica, vou ser bem breve aqui, só dando um pouquinho do contexto, como é que é a nossa visão das oportunidades, dos compromissos, para a gente viabilizar o tão esperado esse 5G aqui no Brasil, né? A gente, o videozinho foi muito feliz aqui na vinheta, na abertura, né? A gente falou do grande potencial, os propostas que a gente tem de adoção do 5G, né? Vai viabilizar aí a banda larga móvel, né? Que a gente chama de Fixed Wireless Access,
para a gente poder levar a banda larga em alta velocidade através da rede sem fio, né? O conceito cada vez mais de adoção de casas inteligentes, de indústria inteligente, telemedicina, aí para não falar deixar de falar também de realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, machine learning, toda a parte de gaming cada vez mais demanda, né, bastante dados, muito baixa latência, né, todo esse mundo de internet das coisas, né, que quantidade de vários dispositivos conectados para aplicações cada vez mais sofisticadas também, e também lembrando aqui de redes privativas, né, principalmente de missão crítica, que precisam de altíssima disponibilidade, baixíssima latência. Então, ele de fato, acho que diferente dos outros Gs, né, até o 4G, o 5G, de fato, ele apresenta uma potencial disrupção para abrir novas possibilidades de aplicação e novas possibilidades de negócio também, que vão colocar o país num patamar de digitalização, de conectividade, que a gente precisa para poder alavancar ainda mais o nosso país, nossa economia, né? E eu destaco aqui, só para a gente aquecer um pouquinho, a gente vai passar isso também ao longo dos debates, né? Eu vejo 3 grandes pilares, né, para a gente poder viabilizar a operacionalização desses compromissos do 5G, né? A questão do espectro, que vai ser objeto de leilão, a gente espera bastante em breve, como o Marcos comentou agora, está aí sendo fones, discussões aí de divulgação do leilão, então, que vão interessar não só as tradicionais operadoras móveis, mas já está ouvindo falar de outros players, né, novos entrantes se interessando em oferecer o serviço também, né? Tem um pilar fundamental que são as antenas, também falamos aqui, né, que acho que o Marcos destacou bem também, e no vídeo também falou vai precisar de uma quantidade de antenas muito maior do que tem hoje, até para deixar essa infraestrutura mais perto do cliente, né, para poder possibilitar o serviço na frequência que a gente está licitando. E o terceiro pilar fundamental, que é fibra, né? A gente vai precisar pegar toda essa infraestrutura física de antenas e fibrá-las para garantir que a gente, de fato, esteja altíssima capacidade, altíssima velocidade, cada vez mais aplicações demandando dados, então passa a ser um ativo também que é fundamental para a gente viabilizar esse ecossistema, né? E aqui que eu destaco um pouquinho o papel desse novo segmento, se assim pode dizer, né, assim, talvez da forma como está sendo colocado no mercado hoje, de rede neutra, né, que é pegar essa fibra que geralmente era de propriedade das grandes operadoras, né, e obviamente os provedores regionais também acabaram lançando fibra, mas como é que a gente pode pegar essa infraestrutura aí e não deixar ela, né, mais só disponível para um player em si, mas tornar-se uma rede neutra, aberta, compartilhada, para possibilitar múltiplas conexões, né, múltiplos operadores, múltiplos provedores, para que, de fato, consiga acelerar esse processo de conectividade, né? E aí, dando um pouquinho só de footprint, talvez assim seja novo conceito, e eu vou passar rapidamente aqui, a Vital nasce aí como a maior rede neutra que pode operar fim a fim, né, desde lá da saída da internet internacional até a conectividade dentro da casa do cliente, com bastante abrangência, capilaridade aí, muita qualidade. A gente tem um plano aí ambicioso, não só é maior hoje, né, são mais de 400 mil quilômetros de fibra no Brasil todo, em todas as regiões do país, mas também com apetite aí, com um processo que a gente tem de entrada do novo controlador, né, porte financeiro pesado, a gente tem a ambição de chegar aí a 32 milhões de casas passadas até 2025, né, já presente e expandindo mais de 2.300 municípios que tem porte para operar com FTTH, né, com a fibra até a casa do cliente, já com também promessa de investimento nos próximos anos de 30 bilhões de reais, e, mais uma vez, para disponibilizar essa rede, né, extensa de fibra, aberta para múltiplos clientes, que a gente chama de múltiplos clients, né, desde a grande operadora até os pequenos provedores, para, de fato, a gente poder ser protagonista e acelerar esse movimento de desenvolvimento do país. Então, acho muito propício a gente ter o mercado falando de se abrindo para a rede neutra, no momento que a gente está discutindo aí essa pauta do 5G, que a gente vai precisar, de fato, de muita infraestrutura para poder atingir todo esse desafio de conectar vários cantos do Brasil com essa nova tecnologia. Então, fica mais como esquenta aqui para a gente depois debater um pouquinho mais o papel das redes neutras para poder viabilizar a operacionalização desse tão almejado 5G no nosso país. Então, passo a palavra de novo aqui para você, Adriana, e a gente volta a falar mais tarde no debate, então. Obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigada. Sem dúvida, né, a gente está iniciando uma nova tecnologia, novos serviços, e trazer novos players para o mercado deixa o cenário ainda mais interessante, ainda mais promissor para o futuro, né?
E, bom, obrigada pela sua apresentação. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais no debate. Eu queria aproveitar e convidar o Guilherme Saraiva. O Marcos Vinícius estava falando, né, que um dos principais compromissos envolve aí a limpeza da faixa, envolve as empresas de satélite, as radiodifusoras também, né? Então, nada como ter a visão desse outro lado. Como que vocês estão se preparando para isso? Qual a expectativa de vocês? Então, eu queria convidar aqui o Guilherme para trazer um pouquinho essa visão para a gente. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado a você, Adriana. Bom dia a todos. Vou falar aqui em 5 minutinhos como é que a Embratel, a empresa do Grupo Claro, está se organizando para apoiar nessa migração das parabólicas da banda C para a banda KU, bem em linha com o que o Marcos Vinícius acabou de falar aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, pessoal, vou falar aqui então como é que a Embratel, uma empresa do Grupo Claro, vai apoiar na migração das parabólicas, né? Primeiro, a gente está falando aqui de 16 a 20 milhões de domicílios. Esse número às vezes é muito controverso, tem gente que defende por um lado, tem gente que defende para o outro, mas o fato aí é que se a gente contar em indivíduos, a gente está falando aí provavelmente de 50 a 70 milhões de brasileiros que usam a parabólica de uma forma compartilhada com outro meio, ou eventualmente até como um único meio, tanto pela localização da família, né, ou eventualmente até pelo poder aquisitivo, dado que é um serviço entregue grátis, né, é um serviço free-to-air. Então, esse é o cenário, a gente tem que levar todo esse povo para a banda KU. Começando então falando um pouquinho da nossa frota, né? A gente nesse ano lançou um novo satélite, que é o D2, que está posicionado aqui na posição de 70 graus, 70 graus aqui. E a nossa frota, no final do ano, vai ter essa configuração aqui. Nesse exato momento, a gente está reorganizando a frota no espaço. O D2 ele foi lançado com muito sucesso e ela vai estar configurada desse jeito no futuro. A nossa proposta radiodifusão é usar a posição de 70 graus oeste, que é para onde já estão apontadas as parabólicas, aí perto de 20 milhões de parabólicas, e também estão apontadas as antenas aí da Claro TV. Quer dizer, tem uma comunidade aí muito rica, né, que vai facilitar muito essa migração. A banda KU, quando o pessoal fala, tem várias subbandas ali dentro, né? Então, a gente tem 4 principais subbandas: a faixa planejada, que é a verde, a faixa estendida, que é a azul escura, a banda KU tradicional, que é a azul clara, e a vinho, que é a BSS, né, que é específica de broadcast. Na posição de 70, a gente tem 3 dessas 4 faixas, a gente tem a faixa estendida, a faixa padrão e a faixa BSS também. Quer dizer, a gente tem 1.500 MHz em polarização vertical e horizontal para ser dedicado a esse futuro serviço das parabólicas na banda KU. Então, essa é a banda KU, e o importante ressaltar é que as posições orbitais nossas são posições brasileiras, tá? Esse é o nosso satélite. Hoje, as parabólicas, se olhar na parte inferior aqui do desenho do satélite, ele foi lançado agora dia 31 de julho, uma operação de sucesso, e a gente já está começando a migração de tráfego do satélite atual, que é o C2, para o D2, né? Então, na nossa proposta, a gente tem o D2 junto com o C4, são 2 satélites que dão uma certa redundância também, uma rigidez à solução. A gente tem as parabólicas nessa antena de banda C, que está aqui embaixo. Então, a nossa migração é muito simples, que é trazer para a antena de banda KU, que está do lado dela, né? Todo mundo já está apontado para o satélite, basicamente é só migrar da banda C para a banda KU, como eu vou explicar agora. Essa migração, a gente está colocando à disposição os nossos teleportes da Claro TV, e a gente está preparando os teleportes. Assim que começou essa conversa de 5G, a gente já começou o processo de ampliação do nosso teleporte. Então, a gente está se preparando para poder espelhar, a partir de abril do ano que vem, os 70 canais que estão hoje na banda C, na banda KU. Então, a gente está fazendo isso num ambiente de certo risco, que a gente ainda tem que ser escolhido, mas a gente preferiu se adiantar, e a gente vai estar pronto no final de março para começar o espelhamento a partir de abril dos canais de banda KU, e com isso a gente consegue antecipar essa migração dos canais para a banda KU. É importante, para fechar esse quadro aqui, a gente vai estar definindo aqui um padrão que deve durar pelo menos 20 anos. O analógico começou com o lançamento aí do Brasilsat A1,
e também um satélite da Embratel, durou praticamente 40 anos, né? A gente está aqui em 22, começou em 85, esse próximo padrão a gente estima que vai durar 20 anos. Uma coisa interessante, a gente está muito próximo da indústria nacional, então a gente desenvolveu um kit aqui, que é quase um faça você mesmo, do it yourself, que com uma parábola de banda C de 1,30 m, como essa aqui da figura, esse aqui é um protótipo desenvolvido com a Century, fabricante nacional, a gente consegue substituir o feed, né, o alimentador da banda C, pelo alimentador da banda KU, e com isso, se for mantido o padrão atual, digital, a gente consegue preservar o receptor, consegue preservar o cabeamento, não precisa nem reapontar a antena, dá até soltando 3 parafusos que vocês veem aqui na foto, você troca um alimentador pelo outro, está tudo resolvido. Então, a nossa proposta da posição de 70 graus, ela traz essa enorme vantagem aqui, né? Para fechar, eu vou falar aqui do nosso compromisso. Então, esse cronograma que está aqui embaixo foi da apresentação do conselheiro Baigorre, e quando ele fez, a gente falou qual o melhor prazo que existe para a gente fazer a migração. A gente acreditava, naquela época, que a assinatura dos termos, o melhor prazo naquela época lá atrás seria em agosto, já não vai ser mais, mas a gente assumiu o compromisso de cumprir o prazo pelo que estava no cronograma lá de trás, né? Então, em abril, a gente vai estar pronto para começar esse espelhamento, e assim, esse é o que a Embratel e o Grupo Claro podem aportar aqui para essa migração. Então, eu agradeço aqui, terminei aqui minha apresentação. Obrigada, Guilherme. Obrigada aí pelos pontos que você trouxe. Eu estava aqui prestando atenção na questão dos prazos, né? Porque realmente é um item que hoje a gente ainda está discutindo, ainda não tem muita certeza com relação aos prazos, mas é interessante ver que vocês estão trabalhando com um cronograma que mais antecipe, né? Então, a gente vê que já é um cenário bastante positivo, assim que preciso for, assim que as novos prazos e metas forem estipulados, vocês já estão bastante preparados. Mais uma vez, muito obrigada pela sua exposição. Eu queria agora convidar o Cristiano para a gente ouvir também, né, da visão da ABERT, como que eles estão se preparando, tanto aí para a limpeza da faixa, quanto para o atendimento aos compromissos, né? O que eles esperam disso. Então, Cristiano, muito obrigada pela sua presença, e eu passo a palavra para você. Obrigado, bom dia. Em nome da ABERT, eu agradeço o convite para participar do painel do Telebrasil. Já de antemão, desejo uma bela abertura do evento, que agora vai se iniciar às 10 horas. Cumprimento também aqui os meus colegas debatedores, o Guilherme, o Rafael, o Marcos e, sobretudo, o Marcos Vinícius, né, nosso órgão regulador, e sempre dá gosto, Marcos, de ouvir a Anatel falando com tanta propriedade sobre um processo tão complexo quanto é do 5G. Pelo tempo, eu não vou nem tecer grandes comentários sobre a importância do 5G para toda a sociedade, para toda a economia. Nós estamos falando aqui de quase um investimento de 147 bilhões em 20 anos em conectividade, né, de infraestrutura de conectividade pelos próximos 20 anos. Quer dizer, quando o processo de 5G, o serviço de 5G vai ser relevante para o nosso país, inclusive para a própria radiodifusão, né, nos nossos processos de contribuição e também distribuição de conteúdo e dos outros modelos de negócio que a radiodifusão tem expandido, inclusive no ambiente de VOD, etc. e tal. Me parece aqui, Adriana, que eu fui imbuído de falar um pouco sobre o processo de migração, né, do serviço de TV-RO para a banda KU. E esse processo, diferentemente da discussão que envolve as outras contrapartidas, como pais, a rede privativa, a própria conectividade em escolas, ele surge de uma discussão anterior. Por quê? Ele nasce, ele caminha junto com a operação de serviço do 5G. Primeiro, porque ele diz respeito à limpeza da faixa propriamente dita, né, da banda C estendida, e também na proteção da faixa adjacente, onde nós temos nossa operação de TV-RO. Essa discussão, então, ela, quando a gente fala que ela é complexa, por que ela é complexa? Ela surge há 10 anos, e se nós pudéssemos dividi-la em estágios, né, em capítulos, o primeiro capítulo dessa história foi assegurar, junto ao poder público, a proteção dessa operação junto ao seu usuário. E isso acabou sendo reconhecido pelo poder público, foi firmado em portaria ministerial. Então, reconhecer o serviço de TV-RO como uma política pública relevante para o país, me parece que foi a primeira grande discussão que envolveu o serviço de TV-RO no âmbito das discussões do 5G.
o Guilherme colocou isso muito bem, quer dizer, nós estimamos 60 milhões de brasileiros que acessam o serviço de televisão parabólica, são quase 20 milhões de domicílios, nós estamos falando aí de uma população 1/3 superior à Argentina, nós estamos falando de uma população do tamanho da Inglaterra, da Itália, da França, né? Se nós destacássemos esse contingente populacional e transformássemos num país autônomo, seria em torno das principais 25 países do mundo em termos de dimensão populacional. Então, é evidente a relevância dessa política pública para a sociedade brasileira. Então, o reconhecimento, por meio da portaria ministerial, desta política pública foi relevante, obviamente, para o setor de radiodifusão. Depois, nós entramos numa segunda camada de discussões, que foi qual é a solução técnica ideal para a proteção da operação de TVRO. E nós tínhamos duas propostas na mesa, uma proposta de mitigação e uma proposta de migração para a banda KU. A proposta de migração para a banda KU, por diversas razões, se demonstrou mais eficiente, a prova de futuro, limpa, que permite uma utilização eficiente do espectro, e nos parece, né, Adriana, que ela está muito bem encaminhada no edital de licitação, encerrando, assim, essa segunda grande fase da solução técnica com a eleição da migração para a banda KU. Nessa modelagem final, que está agora em discussão do Conselho Diretor, me parece que nós já temos algumas premissas que dão segurança regulatória para nós discutirmos, interagirmos até com as operadoras de satélite, porque se trata agora acho que nós deixamos um pouco os dissensos para trás, né? E nós entramos numa fase de consensos, né? Nós vamos participar de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho é extremamente complexo e desafiador, não só pela quantidade de ações e processos, mas também pelos prazos envolvidos. Então, nós temos um binômio prazos e processos. É, sim, mais complexo, pelo que o Marcos Vinícius colocou, pela quantidade de atores e pela quantidade de políticas públicas envolvidas em relação ao 4G. No 4G, você tinha a limpeza da faixa, distribuição de kits, ativação do 4G e da televisão digital terrestre. Eu participei desde o início do processo do 4G, então, eu particularmente conheço a fundo esse processo e foi um processo muito virtuoso. Agora é um pouco diferente. Nós temos aí praticamente 4 políticas públicas, nós temos o 5G, que é relevantíssimo, e com uma agenda quase interditada. Nós temos a criação dos órgãos de governança, que por si só, pela experiência que nós vivenciamos no 4G, é um processo demorado e lento. Nós temos os aportes de recursos, a entidade que vai gerir essas atividades, ela precisa de tempo, para se estruturar e, a partir disso, ir para o mercado, para essas aquisições. A própria modelagem dela ser uma associação de natureza privada permite que ela não necessite de processos licitatórios, mas, ao mesmo tempo, você tem tomadas de preço, você tem todo um processo de transparência, eficiência e moralidade que se reveste essa entidade, né? E depois você tem as necessidades do próprio grupo de trabalho, discutir as especificações técnicas desses equipamentos, por outro lado, realizar a compra desses equipamentos de recepção para entrega às camadas mais pobres da população, a classe vulnerável. Nós estimamos, né, Guilherme, algo em torno, aí, pelos números da Anatel, 8 milhões de pessoas, né, que utilizam, são beneficiárias dos programas do Cadastro Único, que têm direito ao recebimento desse kit de recepção do serviço de banda KU. E, por outro lado, todo esse processo intrincado de distribuição, daí sim também, né, de eleição desses canais, na verdade, indicação desses canais, de eleição e identificação das operadoras que vão fazer o apontamento do satélite para a utilização da banda KU, junto com os radiodifusores e outros players, a dupla iluminação, quer dizer, é um trabalho de muito fôlego. Agora, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, Adriana, com base na experiência vivida, não é uma mensagem intuitiva ou jogando para plateias, uma mensagem calcada na experiência que nós vivenciamos no 4G. Nós somos muito otimistas e temos grandes expectativas em relação a esse processo. Eu acho que é um modelo ganha-ganha, eu acho que nós temos o desafio
do ponto de equilíbrio, de buscarmos a ativação do 5G vis-à-vis ou paralelamente à entrega com segurança aos usuários vulneráveis do serviço de televisão por satélite com qualidade, tanto de imagem quanto de áudio, evitando qualquer solução de continuidade. E isso não é uma demanda da radiodifusão, é uma demanda da sociedade. A pandemia demonstrou o quanto o serviço livre, aberto e gratuito é importante para a população. Foi a partir disso que nós conseguimos levar uma mensagem à população de como se cuidar, como cuidar da sua saúde, a sua integridade física, e isso se mostrou extremamente relevante para o país no enfrentamento da pandemia, e obviamente quando a gente fala que para muitos brasileiros é a única fonte de informação e entretenimento. Então, eu acho que nós temos um desafio enorme, mas pela experiência que nós vivenciamos no 4G, ele é factível, e eu acho que nós temos condições, sim, de desenvolver um trabalho virtuoso, deixando um belo legado para o país, trazendo o 5G e incrementando o serviço de TVRO agora na banda KU. Muitos têm chamado de TVRO 2.0, né? uma nomenclatura interessante, porque vai ao encontro do processo de digitalização que houve na TV digital terrestre. Eu acho que se fosse para trazer um arranjo em termos bem genéricos, eu acho que contar um pouquinho essa história de que nós enfrentamos nessa discussão do 5G com muita tranquilidade, entender que nós encerramos as fases de dissensos, e dissensos construtivos, dissensos produtivos para o processo. Eu acho que nós agora entramos na fase executiva, que é onde nós temos a obrigação de produzir consensos. Eu acho que é nessa fase que nós nos encontramos agora. Obrigada, Cristiano. Sem dúvida, um recado muito otimista para o setor, né? E conseguir tirar o aprendizado que a gente viveu na ocasião do 4G, na construção do GIRED. Depois até vai ser interessante ouvir um pouco o Marcos Vinícius falar das expectativas e como que a gente pretende conduzir os próximos grupos de implantação, de acompanhamento. Eu acho que isso sem dúvida, é fundamental. Você usou aí termos cruciais, né? A gente está na hora de buscar o consenso e fazer um trabalho a várias mãos. Muito obrigada aí pela sua exposição. Eu queria aqui só convidar agora o Marcos Aguiar, que representa o BCG, para trazer também um pouco da visão dele sobre os investimentos, sobre os compromissos, o que a consultoria tem estudado. Então, Marcos, por favor, fique à vontade aí. Oi, Adriana, muito obrigado, Marcos, Rafael, Guilherme e Cristiano, pela apresentação. Vocês estão olhando, conseguindo chegar em slideshow agora? Sim. Ótimo, Sim, obrigado. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma visão estratégica da indústria no contexto desse de 5G, porque eu acho que a gente nunca pode perder isso de vista em um passo tão importante como esse, né? Eu vou buscar ser bem breve, tipo TED Talk, para a gente ter tempo de conversar a respeito, né? Para começar, acho que ninguém tem dúvida do contexto de aceleração de transformação sem precedentes que a gente está vivendo no mundo, com elevada demanda tecnológica sobre essa plataforma que a indústria representa. E essa demanda crescendo, que é sem precedentes, né? Isso não é teoria, na verdade, como foi mencionado agora mesmo pelo Cristiano, o Covid mostrou quão real é essa mudança. Aliás, as estatísticas indicam que o Covid fez mais para a transformação digital do que qualquer tecnologia, adiantou ela em 3 a 5 anos, né? Mas não tem transformação digital sem 5G, e não tem 5G sem a plataforma de telecom, né? E esse movimento rápido em consumo, competição e demanda sobre a plataforma, ele se choca com um legado regulatório institucional que opera numa dinâmica diferente. E acho que é importante a gente ter isso em mente, porque isso ainda precisa se transformar para a gente poder criar o ecossistema vibrante que isso representa, né? Quando a gente olha para 5G, ele está no centro dessa transformação. Eu não vou entrar nos benefícios de 5G, tem uma quantidade brutal de killer apps e está abrindo porta para novos usos e aplicações com enormes benefícios, né? Tem um detalhe nesse slide que é importante notar, né? No lado esquerdo estão, na realidade, as aplicações de curto prazo, né? Do lado direito, as de médio e longo prazo, né? A maior parte, na realidade, das receitas são limitadas, em certa medida, e muito ligado, quando você olha essa plataforma a mais longo prazo, a B2B. Então, tem um elemento aqui importante associado à mudança, de fato, no mix de receitas a curto prazo, né?
Por que isso é importante, né? É importante porque quando a gente olha para os custos de 5G, nós estamos falando de custos consideráveis, né? Esses números são emergentes de trabalho feito para a Anatel, TCU, no último ano, base 31 de agosto, e provavelmente está desatualizado, devem ter mudanças, né? E não quero nem me deter em detalhe em cada um deles, porque acho que o tempo não nos permite, e certamente isso vai evoluir, né? A boa notícia é que o leilão não é enfocado em arrecadação, e, obviamente, isso é positivo, de maneira geral, pelo papel que ele vai desempenhar no desenvolvimento do país. Porém, cabe ressaltar que o desafio de investimento é relevante, né? Ele é maior que todo o CAPEX anual histórico da indústria, como montante, né? Aí a pergunta que fica é, pô, isso significa que isso não deve ser feito? Muito pelo contrário, porém ele tem que ser feito com o entendimento preciso do contexto no qual ele se insere, né, para que de fato ele seja feito e bem feito, né. E aí, nessa linha, eu vou me permitir apresentar esse slide não autoexplicativo, que alguns de vocês conhecem e que a gente mantém ele sempre atualizado, porque ele resume em uma página a economia da indústria, né? E do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de geração de valor para o acionista, de geração de valor na indústria, né? E o comunismo é bom até o dinheiro dos outros acabarem. Então, é importante a gente ter em mente que regulação não para de pé se não tiver passado pelo teste ácido econômico, né? O que esse slide mostra? No eixo Y, nós temos a rentabilidade da indústria, aqui representada por NOPAT, uma proxy, sei lá, de repente o EBIT, né? No eixo horizontal, nós temos giro de ativos, quanto que ela captura de receita pela base de ativos, que é todo o conjunto de ativos imobilizados, mais o CAPEX dela, né? E o que são essas curvas? São ISO retorno, né? Se você multiplicar um pelo outro, você vai ter esse retorno aqui, né? E o que você nota aqui, né? Essa curvinha aqui de cima é o WACC da indústria, né? O custo de capital da indústria, 10,5 em média, né? E o que essa imagem está mostrando é, nos últimos 9 anos, a indústria esteve abaixo do custo de capital. Como investidor, valia mais a pena colocar dinheiro no DI do que na indústria. E essa fotografia ainda se mantém se você for olhar para o ano passado. A gente sempre pega o ano já fechado para fazer isso, né? Na realidade, o retorno dela continua baixo, né? E o 5G, quando você olha a informação do slide anterior e os custos dele, ele vai, no curto, médio prazo, ele vai deteriorar giro de ativos, né? Ele vai diminuir giro de ativos, vai, de fato, comprometer isso, né? E por que isso? Porque a indústria não é atraente? Ao contrário, ela é muito atraente no mundo inteiro, né? O ponto é que ela tem uma carga desproporcional no Brasil. 37% de tudo que a indústria gera vai para o governo na forma de tributação, fundos, que não retornam para a indústria, né? Isso é um peso que não existe em nenhum outro país de referência. Somente 6% vai para o acionista ou investidor na forma de dividendos. Isso é 6 vezes mais. E é a maior carga que existe nessa indústria no mundo inteiro. Então, isso precisa ser endereçado de alguma forma, se a gente quiser, de fato, construir a plataforma, que é o futuro do mundo. Não é uma questão só setorial, né? A boa notícia é que não precisa ser dessa forma, né? Aliás, não precisa ser dessa forma no nível em que essa indústria, na realidade, ela pode gerar retorno não só para o país como um todo, para o próprio governo. Estudos, e aí não são números nossos, né? São números de estudos globais, inclusive do World Economic Forum, da ITU. Na realidade, tem um impacto, por ela ser uma plataforma, tem um impacto em aumento de investimento nessa indústria, no PIB, diretamente, o que se reverte, do ponto de vista de arrecadação para o governo, em 3,5 vezes. Cada real que for reduzido de carga sobre essa indústria vai se reverter em 3,5 vezes mais reais em arrecadação, impostos capturados pelo governo de toda a economia. Isso aqui é melhor que retorno de private equity, entende? Na verdade, se você tratar essa indústria pelo que ela é uma plataforma de desenvolvimento, é uma palavra bonita de falar, e muita gente fala do ponto de vista político, mas ela é real do ponto de vista econômico, só que às vezes a gente não enxerga assim. Então, isso é importante ter em mente num contexto como esse, porque o que precisa ser feito para transformar isso no que ela é, uma plataforma, ainda precisa ser feito. Não mudou com o 5G. O 5G só deixa isso ainda mais evidente, porque agora as pessoas, alguns acordaram, putz, é real, com o Covid, com o 5G, nossa, isso é super importante, é uma plataforma, ela já existe há muito tempo, entende? Essa questão, ela é, de fato, o centro de desenvolvimento econômico de vários países, né? Qual é o desafio no nosso caso? O desafio é que, na realidade, a gente não enxerga ela assim.
como deveria ser. Ou se fala a respeito, não está internalizado nas nossas ações. Ela tem que ser uma plataforma estratégica, o que significa que há necessidade de acelerar a transformação do regado regulatório nosso, que é anacrônico. STFC é uma visão de concessão e não é uma visão de camadas. Isso gera o que a gente acabou de ver nas slides anteriores, resultados insuficientes do ponto de vista de geração de valor. Obviamente que o que a gente está falando aqui em obrigações do edital de 5G, ele é necessário para chegar onde a gente quer chegar, que é na parte de baixo aqui desse slide, né? O acesso, de fato, a essa plataforma. É o que nós queremos, mas isso requer o entendimento da parte de cima dela. E o que precisa ser feito, isso aqui não é exaustivo, é uma pequena contribuição nossa, né? É ajustar a regulação para reconhecer que essa indústria já mudou. Ela é stacks, ela não é uma cadeia de valor, ela não é concessão. Eliminando aí a simetria regulatória, acertando assimetrias também de arrecadação, acertando outras assimetrias que existem aqui, né? Simplificar a questão fiscal e desbloquear, aumentar o investimento e arrecadação, como a gente indicou anteriormente, né? Atuar de forma coordenada naquilo que de fato vai gerar valor em universalização e inclusão social. E, obviamente, fazer isso considerando que nós vamos ter que investir em 5G, mas vamos investir em 5G pensando não só em 5G em si, mas no valor que essa plataforma tem para o país como um todo. Com isso, finalizo minha apresentação. Se vocês tiverem interesse em informações adicionais, fiquem à vontade de acessar bcg.com, que a gente tem grande parte disso estudado para o Brasil, para o mundo, em detalhe na Europa. Prazer em falar mais a respeito se alguém tiver interesse. Obrigado. Muito obrigada, Marcos. Perfeito encerrar as exposições com esses dados, com essa visão mais econômica, né? Mais de futuro que vocês trouxeram. Realmente, assim, você usou termos que a gente fala, né? Geração de valor, definição da estratégia, obtenção de resultados, né? Que a gente não pode deixar de estar focando. Bom, nós temos alguns minutos, poucos para o debate. Eu queria aproveitar e passar para os nossos espectadores que a abertura oficial, a solenidade oficial de abertura do painel Telebrasil ocorre agora às 10 horas aqui pelo nosso site. Teremos a participação do ministro das Comunicações, autoridades como o presidente da Anatel, e para contribuir também para essa visão do 5G e dos compromissos, né, ao longo dos dias do painel Telebrasil, teremos vários representantes das operadoras que também contribuem aí, né, são stakeholders extremamente relevantes para o atendimento desses compromissos. Então, hoje nesse webinar nós não tivemos a presença de operadores de telecom propriamente, mas ao longo do painel Telebrasil teremos aí tanto CEOs quanto outros representantes de alto nível das empresas. Acho que é interessante para o nosso espectador acompanhar o painel nos próximos dias e, inclusive, a nossa solenidade de abertura logo mais. Eu queria fazer algumas perguntas, mas eu vou tentar consolidá-las até para a gente otimizar o nosso tempo, né? Mas tanto o Marcos quanto o Cristiano, que foram os últimos expositores, trouxeram a questão da segurança regulatória, né? O Marcos até comentou que a regulação para de pé enquanto não passar pelo teste econômico. Então, eu queria aproveitar a presença do Marcos Vinícius, ter um pouco da visão dele de como a Anatel tem trabalhado para isso, né, em prol de atender também aos interesses econômicos, como que esses desafios que ainda vêm, né, o Cristiano também falou sobre a questão do consenso, dos grupos. A gente teve a experiência do 700, que foi uma experiência bastante de grande aprendizado para o setor, né, então, quais as lições que a Anatel tira disso e o que vocês planejam para a ação dos novos grupos? Depois a gente pode, obviamente, né, acho que essa mesma pergunta, olhar no viés daqueles que vão atender aos compromissos, tanto ali o Rafael, que vem do novo mercado com as redes neutras, né, o ponto da radiodifusão, dos satélites. Então, já trazer essa visão de como que a gente faz a regulação parar de pé e o valor econômico continuar aqui girando para as empresas. Se você puder começar, Marcos Vinícius. Posso sim. Obrigado, Adriana. É uma situação realmente interessante, né? Porque nós estamos num cenário em que todos sabem a direção que a gente tem que seguir e todos concordam com a lógica que tem que ser adequada. As regras têm que olhar todos os lados do negócio, né? Então, a gente tem que ver que as empresas de telecomunicações, as empresas de radiodifusão, as empresas de infraestrutura são a chave para que o consumidor tenha acesso aos serviços de telecomunicações. Então, no final do dia,
o órgão regulador, o Ministério Setorial, o poder público, ele é uma atividade meio, é aquele que tem que fazer regras adequadas e tem que ser o juiz para que o jogo de futebol aconteça e os dois times consigam jogar adequadamente, cheguem ao resultado e a população que está assistindo esse jogo saia satisfeita, seja atendida. Então, a regra ela não pode beneficiar um em detrimento de outros, do jeito de modo que o ecossistema fique prejudicado. E é por isso que, nos últimos anos, se implementou medidas como análise de impacto regulatório e outros elementos, tomada de subsídios e outros elementos para que a gente tenha mais a noção de cada impacto de cada medida e consiga tomar as melhores decisões e revê-las também periodicamente, conforme o caso. Especificamente no âmbito desse edital que a gente está fazendo, as atividades do grupo para viabilizar que o 5G entre no país, elas vão ser mais complexas por conta dos atores, como a gente tinha falado, e o Cristiano mencionou bem, a dificuldade nossa é o tempo, né? Tudo tem que ser feito num tempo muito curto. A limpeza da faixa, os projetos, tudo tem que ser de uma forma acelerada, porque a população não pode esperar, né, pelos benefícios econômicos e os benefícios sociais que vão advir do 5G. Eu também estou otimista com o papel do grupo. Eu acho que tem um consenso muito grande do que se tem que fazer. A Radiodifusão vai apontar para o grupo os canais e o satélite, mas isso aí vai ser algo que está nas mãos da Radiodifusão, porque eles são cliente, né? São eles que fazem as transmissões da TVRO, eu acredito que todos têm o consenso de que isso vai ser, esse apontamento e essa migração vai ser de forma a garantir que a população continue com acesso aos sinais de TV aberto, uma vez que em nem todo país é possível acessar esses mesmos canais via terrestre. Então, também é um ponto importante. E um outro elemento importante disso, que o Rafael também mencionou, é que outros modelos de negócio focados na infraestrutura também são relevantes, e apesar de sempre terem sido possíveis na regulamentação, não eram algo que estava muito na ótica e muito na visibilidade das empresas e do setor. Então, esse mercado de redes neutras, a regulamentação admite isso aí, já tem tempos, mas não se explorou ainda muito esse tipo de modelo. Esse edital dá uma clareza no sentido de que você pode cumprir praticamente todos os compromissos que estão estabelecidos no edital por meio de terceiros. Ficou bem claro isso. Então, por exemplo, uma implementação de backhaul em locais onde não tem, a empresa pode contratar alguém, uma operadora de rede neutra, para ampliar a infraestrutura de fibra ótica naquele local. Óbvio, é a empresa vencedora do certame que que tem esse compromisso, tem essa obrigação, qualquer problema, a Anatel vai em cima dela, mas ela pode terceirizar essa implementação desse compromisso. Assim como uma empresa interessada em explorar como uma forma de rede neutra recursos de espectro, ela pode também vencer um lote da licitação, implementar toda a rede e alugar essa capacidade da rede para que um terceiro explore, tenha os clientes, como um modelo MVNO, em que a principal não atua no varejo. Então, todos esses modelos que estão sendo mais discutidos por ocasião desse edital, eu acho que eles vão provocar uma revolução na indústria, porque a gente está vendo que o setor não é basicamente você adquire o espectro, você implementa a rede e você vende o serviço para o usuário. Não, tem modelos diversos e diversificados. É o que esse edital, acho que trouxe de grande contribuição, além do grande rol de compromissos, né, que a gente vai ter por aí, e da integração muito grande entre todos os setores. Radiodifusão, exploradores de satélites, prestadores de serviços e outros entes também interessados e fornecedores de infraestrutura nunca sentaram tanto tempo juntos para discutir alguns temas
como aconteceu durante os processos do edital e como vai acontecer no grupo e na entidade, e daqui para frente eu acho que isso vai ser mais frequente. Então, é por isso que a gente está com uma expectativa muito boa para esse processo. A gente acredita que o resultado vai ser favorável em várias frentes. Só para eu também não deixar de mencionar, a gente entende completamente que um dos principais problemas que hoje a gente tem no Brasil é a elevada carga tributária para o setor de telecomunicações. A Anatel sempre atuou no sentido de defender a redução. Em termos internos, a gente está tentando simplificar cada vez mais os procedimentos e os processos para eliminar custos. No caso dos satélites, isso está um pouco mais evidente, porque se implementou uma lógica de apenas recolhimento de custo administrativo pelos direitos de exploração, mas realmente tem uma parte tributária em que a Anatel não depende de si só, depende do Congresso Nacional, mas temos também essa preocupação, temos esse tipo de atuação, e eu acho que um elemento importante foi essa última alteração legal que permitiu, tanto para VSATs quanto para equipamentos machine-to-machine, uma redução significativa do Fistel, embora acho que a gente ainda tenha muito espaço para melhorar em termos de outros tributos, mas eu acho que os nossos governantes estão cada vez mais direcionados e percebendo que isso é importante para o setor. Mas também, de novo, falei demais. Não, mas enquanto a gente estava ouvindo boas notícias, achei assim, uma visão muito otimista, né? Ouvir isso, você aqui representando a Anatel, acho que é uma visão bastante otimista de como a gente consegue juntar, né, a regulação junto com o interesse, com o que buscam as empresas, com o objetivo de atender a todos os compromissos, né? Eu ia até já passar aqui rapidinho a palavra para o Rafael. Eu vi que o Marcos trouxe uma visão bastante positiva, né? E a Vital chega como uma nova empresa aí para prestar essa infraestrutura. A gente espera uma alta demanda, né? Então, como é que você está vendo, Rafael? Como é que é para vocês ouvir da Anatel, né, essa sensação de que há, de fato, uma segurança regulatória? Qual é a preocupação de vocês com relação a isso? Como é que vocês se preparam para entrar como uma empresa que vai dar todo esse apoio aí para a expansão do 5G e para atendimento das coberturas? Já vou aproveitar, desculpa, como o nosso tempo está curto, já aproveitar e depois pedir para o Cristiano e para o Guilherme, se eles tiverem também, do ponto de vista das operadoras deles, algum comentário, fiquem à vontade. Eu vou ser breve para não ocupar os últimos minutos aqui, mas eu acho que queria fazer dois links aqui. Acho que o Marcos Aguiar foi muito feliz, assim, trazer aquele gráfico cruel, mas que reflete a realidade, né, desse trade-off entre margem e gerativo, que foi bastante oneroso aí para as indústrias, para as empresas do setor. E aí, fazendo um pouquinho que o Marcos me trouxe também assim, a legislação previa, né, essa atuação diferenciada de pegar infraestrutura e trabalhá-la com compartilhamento. Eu acho que a evolução que acabou sendo muito mais partiu, obviamente, da iniciativa privada, né, de entender que, olha, o mercado nosso setor é muito intensivo em investimento, né, de tecnologia evolui muito rápido, enfim, tem todas as necessidades agora, por exemplo, do leilão, que requer investimentos pesados, então a gente precisava, obviamente, otimizar essa forma, esse racional de, em vez de, né, ter sobreposição de redes, né, na mesma região, por que não, né, fazer uma rede e deixá-la aberta, compartilhada? Então, acho que o conceito de rede neutra, como eu falei no meu início, acho que ele casa muito com o momento que a gente tem agora. Eu brinco até assim, até fazendo um pouquinho de jogo de palavras, a rede neutra vai ser vital para o sucesso da operação do 5G, né? E a Vital, como uma rede neutra, está aí pronta, enfim, só como está se preparando, a gente já atua dessa forma de neutralidade, enfim, a gente já tem mais de 10 contratos aí fechados com operadores diferentes, de provedores de internet, e a mensagem é para as empresas que vão entrar aí no certame, entendam que a gente está aqui, a Vital está aí pronta para ser a empresa que vai poder viabilizar essa conexão de fibra ao longo do país. Enfim, vai ter um aumento expressivo de quantidade de antenas, né? A gente falou ali de dobrar a quantidade de antenas, as antenas precisarão estar fibradas, a gente precisa entregar, né, alta capacidade, alta velocidade para permitir o serviço, e a Vital está aí pronta para suportar esse processo, seja para as grandes operadoras tradicionais móveis, que certamente vão entrar, seja para novos players que queiram entrar nesse segmento 5G. Então, mais uma vez, a rede neutra acho que tem um papel fundamental para ajudar na otimização do investimento, como o Marcos bem falou. Precisa ter um modelo diferente, em vez de você construir, você poder alugar. Acho que é uma saída muito, muito inteligente para esse momento que a gente tem agora. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Muito obrigada, Rafael. Cristiano, gostaria de complementar umas palavras Adriana, finais? eu agradeço o convite. Eu acho que já começamos com alguns consensos por aqui, por essa rodada e dos outros painéis que eu tenho ouvido. Eu acho que o avanço das discussões do 5G é muito calcado no aprendizado do 4G, é um dado realístico. No edital do 4G, nós discutimos muito se o GIRED deveria ser um conselho de administração acoplado na EAD. Essa discussão no 5G já nem existiu, porque se chegou à conclusão que o modelo ideal é esse, um órgão autônomo, com uma entidade, quer dizer, são questões que passam desapercebidas, mas a gente sabe que faz parte de um processo de amadurecimento regulatório. Por outro lado, essa liberalidade dada ao GAISP ela é importante, porque vocês lembram bem que o processo do 4G começa de um jeito e termina de outro. Então, todas as expectativas que estão sendo criadas ao 5G, nós temos que dar o tempo de maturação, porque elas vão ser endereçadas, vão ser tratadas no GAISP no momento adequado, da forma adequada. Eu acho que as questões que nós dissemos respeito em relação às preocupações do setor são legítimas, quer dizer, nós sabemos que a constituição desses órgãos, Adriana, eles são lentos. Se você perguntar a qualquer representante da EAD, o maior desafio do desligamento foi Rio Verde, foi o piloto, uma cidade de 250 mil habitantes, porque foi o aprendizado. Então, a curva de aprendizado no início do processo, ela é extremamente lenta, porém relevante para o êxito do processo. Isso consome tempo. Nós sabemos que a questão da definição das especificações técnicas desse kit, que vai ter que ser distribuído para 8 milhões de usuários desse serviço, tem uma vantagem em relação à modelagem do 4G, que tem o serviço de instalação acoplado, o que não houve no 4G, mas também você tem toda a política de comunicação a essa população vulnerável, que é fundamental. Então, eu deixaria aqui como mensagem que toda e qualquer discussão que diga respeito do 5G, ela tem que partir do pressuposto do mantra, de buscar o máximo possível trazer o 5G com qualidade e, de outro modo, levar esse processo de migração para a banda KU de forma exitosa, de modo que nenhum brasileiro fique sem acesso ao serviço de TV RO agora, né, obviamente, na banda KU. No 4G, o lema foi esse, nenhum brasileiro sem acesso à TV digital terrestre. Nosso lema e o ponto de vista, a defesa do setor no 5G vai ser nenhum brasileiro sem acesso ao serviço de televisão aberta por satélite. Eu acho que é essa mensagem que a Beth gostaria de deixar aqui e parabenizá-los aí pelo painel. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, Cristiano. Vou passar aqui a palavra para o Guilherme, para algumas considerações finais. Guilherme, você está no mudo. Sim, já. Adriana, obrigado. Eu queria falar 2 minutinhos aqui, pegar uma carona no que o Cristiano falou 2 vezes, já que falou muito do consumidor, né? Então, como você falou em segurança regulatória, eu vou falar um pouquinho sobre segurança do consumidor, porque tem um aspecto que realmente preocupa, que é na questão do padrão técnico que vai ser adotado para esses novos receptores, quer seja do governo, quer seja para comprar no varejo, né? Então, se tem 20 milhões de parabólicas, o governo, no projeto que vai fazer uma doação de 8 milhões, tem 12 milhões que vão ter que ser comprados no varejo existente, né? Instalado pela cadeia de produção atual. E a gente vê hoje que tem 2 padrões tecnológicos nas parabólicas, que é o analógico, uma tecnologia de 40, 30 anos atrás, e tem o digital, que é uma tecnologia mais recente, 5, 6 anos atrás, foi lançado pela Globo, que é o SAT HDR, SBT e Band aderiram. Só que está colocado em xeque se esse padrão vai ser mantido ou não. No momento que esse padrão foi colocado em xeque, o próprio consumidor parou de comprar. O que poderia estar agilizando a digitalização foi meio paralisado. E existe o lado da indústria, porque a indústria fala que para você montar um novo receptor, com um novo padrão, você precisa pelo menos aí, o ideal seria 1 ano, mas 8 meses para poder padronizar isso tudo e começar a fabricar no país, se a gente quiser ter a fabricação local. Então, essa indefinição do padrão, ela pode atrapalhar um pouco esse processo e tem parado um pouco, reduzido a venda dos receptores digitais do padrão atual. Quem compra não sabe se vai poder continuar usando. Então, eu acho que, para a gente, assim, se quiser acelerar, acho que esse é um dos aspectos importantes, é realmente definir que padrão que a gente vai seguir adiante. A gente, como eu comentei, vai estar pronto em abril para espelhar os sinais. Os equipamentos que a gente está comprando são orientados a software. Se mudar o padrão, a gente sobe um outro padrão de software, compra as licenças, muda o padrão. Mas o consumidor não tem essa facilidade. Então, queria deixar esse recado aqui, a definição do padrão. Não, sem dúvida, importante ponto colocar essa visão consumerista também aqui na mesa, né?
Obrigada, Guilherme, pela sua participação. Eu queria perguntar também agora para o Marcos Aguiar. Marcos, você colocou aqui uma palavra que eu gostei, né? Usando um termo bem coloquial, a gente precisa parar de pé. Então, a regulação tem que parar de pé, o 5G tem que parar de pé e a gente tem que manter a cadeia de valor. A visão aqui parece bastante otimista. Como é que você vê isso? Será que a gente para de pé? Vamos para frente? Com base nos estudos econômicos de vocês, podemos seguir esperançosos, né, de que teremos bons sucessos aí para o 5G no Brasil? Obrigado pela pergunta, Adriana. Obrigado a todos pela participação, de qualquer forma, nesse debate, que é super relevante. Dizem que consultor otimista é inútil, né? Você tem que sempre pensar nos riscos em si, né? Mas eu acho que eu sou otimista em relação a esse país. Especialmente em relação a essa plataforma e o que a gente é capaz de fazer. Ela vai fazer toda a diferença no desenvolvimento da humanidade. Mas nós temos que mudar duas vezes. Tem que mudar na nossa cabeça primeiro em relação a enxergar o valor que isso tem e depois transformar isso em ações. Né? E não é um sonho, né? Vários países, Singapura é 0 de tributação nessa plataforma. Os caras são malucos, é porque é uma cidade, shopping center, coisa assim. Não, na verdade é porque tem um efeito rede. A gente ouve falar muito de plataforma, gosta do nosso WhatsApp, Facebook. Isso se chama network effect, efeito rede. Ele é poderosíssimo. E isso ocorre também nessa nossa plataforma. Se você tirar fricção, tributação é fricção. Se você tirar fricção, a engrenagem roda, que é uma beleza. Então, nós precisamos internalizar isso, entende? E, às vezes, só tirando um pouquinho de fricção, essa engrenagem vai rodar com uma lubrificação maravilhosa. Quem está colocando areia na engrenagem, precisa tirar a areia da engrenagem. Né? Eu estou falando isso como cidadão, como brasileiro. Nós precisamos fazer com que essa engrenagem gere para nós, cidadãos, para todo o país, para as pessoas desfavorecidas, o valor que ela tem que gerar. Tira a areia da engrenagem. E nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso de forma determinada. Porque é isso que vai fazer a diferença para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Esta plataforma é o futuro da humanidade. Então, vamos tirar a areia da engrenagem. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todos vocês. A gente passou um pouquinho do nosso tempo e agora começa a solenidade oficial de abertura do painel Telebrasil. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos, convidar quem está nos assistindo a conectar no link da abertura do painel, que fica disponível no site do Telebrasil. Muito obrigada a todos pelo debate produtivo e espero vê-los em breve. Muito obrigada e um bom painel para todos. Até mais. Muito Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado a todos. Bom painel.